E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Clube do Design. Eu sou Lilt Cris e estamos de volta com mais um vídeo da série Dia a Dia na Gráfica. Eu sei que já faz um tempinho que eu não publico nada nessa série, e se você ainda não conhece, a série Dia a Dia na Gráfica é uma série voltada para dicas, para recursos, para manhas ou processos que são comuns a quem trabalha com impressão, a quem trabalha com produção gráfica, a quem trabalha com arte final, enfim, a quem trabalha com impressão de um modo geral. O tema que eu vou trazer hoje eu já abordei há um tempinho atrás, que é como criar facas para corte e vinco para os seus impressos, e no vídeo anterior, na verdade, sobre esse assunto, eu mostrei como criar facas corte e vinco utilizando o CorelDRAW. No vídeo de hoje, atendendo a muitas dúvidas e a muitos pedidos, eu vou fazer o mesmo vídeo falando sobre como você pode criar esse tipo de processo, como você pode criar um arquivo preparado para impressão em um formato especial com faca corte e vinco utilizando Adobe Illustrator. Se você não sabe o que é uma faca corte e vinco, eu vou deixar alguns links aqui embaixo, tá? Então acessa aqui no Saiba Mais ou no Leia Mais aqui embaixo no YouTube para você acessar os links que eu vou deixar e você ver o que é uma faca corte e vinco, como ela funciona e também para ver o vídeo anterior onde eu falei sobre isso no CorelDRAW. O processo para criar facas corte e vinco ele é universal, então a maneira com que você cria, o resultado final ele é muito semelhante, não importa o aplicativo que você utilize. Seja Illustrator, seja InDesign, seja CorelDRAW, seja Photoshop, o resultado precisa ser parecido. É claro que a maneira com que você executa os comandos em cada aplicativo vai mudar, e isso infelizmente precisa, depende diretamente das suas habilidades em cada um dos softwares, e é por isso que eu vou mostrar como fazer isso no Illustrator hoje. Eu vou deixar o link para download dessas peças aqui, eu baixei diretamente do Freepik, tá? Vou deixar os links aí embaixo para você baixar e para você acompanhar junto comigo. O nosso objetivo, a gente vai usar, olha, nesse primeiro exemplo aqui, a gente vai usar essa price tag aqui, uma tag de preços que tem um formato irregular, ou seja, é um material que vai ser impresso e vai ser cortado nesse formato aqui. Então a gente vai entender um pouquinho o que precisa para você construir esse tipo de projeto e como você pode finalizá-lo para que você tenha como resultado esse tipo de corte, com esse furinho aqui no meio e tudo mais, ok? Bom, primeiro eu vou preparar aqui o meu espaço de trabalho, se você quiser me acompanhar, é só redefinir o seu espaço de trabalho para essencial e em seguida dar um Reset Essentials aqui para garantir que todo mundo fique igual. Eu vou apenas expandir aqui a minha doca de painéis do lado direito e puxar aqui para fora, olha, esse grupo de painéis onde tem o painel de camadas e o painel de artboards. Colocar aqui um embaixo do outro, pronto, porque eu preciso de layers e artboards sendo exibidos ao mesmo tempo para facilitar a minha vida. Bom, depois com esses dois painéis exibidos, eu vou apagar aqui a minha camada de background, eu não vou precisar dela, então é só clicar e arrastar aqui para a lixeirinha, pronto. Em seguida eu vou selecionar os projetos que eu não quero e vou apagá-los. Lembrando que é só você clicar aqui embaixo para fazer o download dos arquivos, beleza? Bom, eu tenho aqui então a peça que eu quero, que eu vou trabalhar e que eu vou mostrar o resultado para vocês. Depois a gente vai trabalhar com essa aqui, que tem um fundinho um pouco mais complexo, para você entender bem legal aí qual que é a diferença de um caso para o outro. E é o seguinte, aqui eu tenho um plano de fundo uniforme e a gente espera como resultado final imprimir uma tag de preço, pode ser em papel mais grossinho, para você colocar em roupas, em prateleiras, enfim, onde você quiser. E a gente espera o resultado, um material impresso com um formato, com os cantinhos arredondados, com esse formato boleado aqui em cima. E para fazer isso a gente precisa tomar alguns cuidados antes de finalizar o arquivo, para que a gente possa criar a faca corte e vinco, ok? Primeiro eu tenho aqui um efeito de sombra nesse objeto, eu não quero, tá? Então eu vou dar 2 cliques aqui e tentar, a partir do painel Appearance, identificar qual que é o objeto que tem essa sombra aqui ao redor. Já encontrei esse objeto aqui do plano de fundo vermelho, eu vou apenas apagar esse Drop Shadow e pronto. Você pode simplesmente desagrupar todo mundo e remover a sombra aí do jeito que você achar mais fácil. Então o que a gente vai fazer? Eu vou utilizar aqui a ferramenta prancheta. E o que é legal quando você desenvolve trabalhos no Illustrator é que você trabalhe cada etapa ou cada parte de um projeto desse tipo em pranchetas separadas. Eu não preciso criar um arquivo separado só para a faca, eu não preciso criar um arquivo separado só para etiqueta, só para sangria, nada. Não, você pode criar tudo num arquivo só e depois exportar isso enviando para o seu prestador de serviço. Lembrando, tá? Se você quiser entender o que é uma faca corte e vinco, veja os vídeos aqui na descrição. Então olha só, quando a gente vai criar esse tipo de projeto, então eu vou criar uma nova prancheta aqui do lado, a gente precisa separar ela em duas partes. A primeira
é a nossa arte propriamente dita, ou seja, o nosso trabalho artístico, o nosso trabalho gráfico, e a segunda é o arquivo da faca corte e vinco. Você precisa criar esse arquivo de faca, porque é esse arquivo que vai ser utilizado pelo birô, tá? Pela pessoa que vai produzir a faca, que é uma tábua de metal com lâminas, né? Que vai produzir a faca para que ela possa revelar isso e colocar as lâminas e tudo mais. Então você precisa criar o seu projeto e criar um arquivo que tenha o formato desse projeto que vai servir para o corte. O que a gente precisa entender é o seguinte: o formato do meu material gráfico vai ser exatamente esse aqui, olha, dessa forma externa da minha tag de preços. Então o que eu preciso fazer é apenas duplicar esse retângulo aqui do fundo, né, essa forma irregular do fundo, eu já vou ter o que eu preciso. Então vou selecionar aqui todo mundo, desagrupar no Ctrl Shift G. Pronto, depois eu vou selecionar só apenas o fundo e arrastá-lo com o Alt pressionado e o Shift aqui para o lado, colocando ele no meio da minha página. Em seguida eu vou pressionar o D e vou apagar esse círculo aqui no meio, dando dois cliques até selecionar ele e apagar. Pronto, olha só. Eu já tenho aqui o que seria o meu arquivo para a construção da minha faca de corte e vinco. Por incrível que pareça, tudo que o prestador de serviço precisa para criar uma faca corte e vinco é dos contornos do projeto, dos contornos do material impresso que será recortado. Então, justamente, eu fiz um arquivo onde eu tenho apenas os contornos dessa forma, vou até tirar o preenchimento para não ficar branco, tá? Onde esse contorno pode ter uma espessura de 1 ponto, de 2 pontos, de 1 milímetro, enfim, você pode colocar a espessura que você quiser, tá? Eu geralmente uso espessuras de 1 ponto, ou a espessura mínima, se eu uso o CorelDRAW, por exemplo, ou de 1 milímetro, 0,2 milímetros, alguma coisa assim. Aqui ele está em ponto, vamos deixar em 1 ponto. Então você envia isso aqui, eu poderia muito bem excluir essa... Se eu for mandar, por exemplo, para prestadores de serviços diferentes, eu vou mandar isso aqui para uma gráfica, isso aqui eu vou mandar para um birô que faz apenas facas, por exemplo. Isso aqui geralmente é papel da gráfica, tá, gente? Estou só detalhando mais um pouquinho para você entender melhor. Eu poderia apagar isso aqui tudo e mandar apenas isso aqui para o birô para fazer a minha faca, ok? Isso aqui seria o suficiente para ele fazer a faca. Mas não é isso que a gente quer. E geralmente, quando você vai imprimir esse tipo de etiqueta, que vai ser impresso vários em uma página, tá? Então, geralmente você vai colocar... Deixa eu agrupar ele aqui de novo. Ctrl G. Geralmente, quando você vai imprimir isso num papel A4, tá? Exemplificando, tá bom, gente? Não quero dizer que você vai imprimir A4. Você coloca vários assim, um do lado do outro, tá? É só para exemplificar. E aí você imprime tudo junto, assim, tudo bonitinho, vários em uma página para economizar papel. Então, quando você faz isso, de um modo geral, o mesmo acontece com a faca. Então, a faca é feita seguindo o mesmo espaçamento, a mesma posição dos elementos no papel impresso. Isso aqui vai depender muito do tamanho do seu material, do tamanho do seu projeto, do tamanho da página que ele vai ser impresso, tá? Então isso aqui dá muito pano para manga, que eu posso falar com vocês depois, quando a gente pode, talvez, sei lá, fazer alguns vídeos só finalizando arquivos para você entender melhor. Se você gostar dessa ideia, é só comentar aqui embaixo que eu faço, tá? Então, olha só, depois que a gente faz então a faca corte e vinco, a gente precisa preparar o nosso arquivo, a nossa arte, para que ela seja cortada. Por que eu estou dizendo isso? Só fazer o seu arquivo da faca, enviar para o birô, ele vai fazer a faca nesse formato aqui, beleza. Mas quando essa faca for para a máquina, depois que o seu material for impresso, for para a máquina de corte, podem ocorrer problemas justamente porque esse projeto não recebeu sangria. E se você não sabe o que é sangria, novamente, vou deixar links aqui embaixo, tá? Não vou falar nesse vídeo o que é sangria, porque eu já falei muito em outros vídeos. Então vou deixar os links, assiste lá, lê também um artigo que eu já publiquei lá na série Diário de Arte Finalista no Clube do Design, em texto, então mas dá para você entender legal. Lê aí embaixo para você entender o que é sangria, tá bom? Então olha só, o que acontece? Se eu colocar esse material assim, sem sangria, para imprimir e depois for executar o corte com a faca, pode acontecer exatamente isso aqui, olha. Como o meu corte ele não é 100% preciso, pode acontecer que na hora que o cara for cortar, aconteça algo parecido com isso que você está vendo aqui, olha. Um deslocamento da minha faca, ou seja, do impresso em si, porque o corte ele não é 100% preciso, a menos que o cara lá seja um ninja, extremamente habilidoso para conseguir encaixar a faca no corte exatamente igual. Pode acontecer isso. A faca bater no papel de maneira errada, meio tortinha. E isso vai gerar bordas brancas ao redor do seu material e claro que ele vai ficar feio pra caramba. Se você já viu esse tipo de resultado em algum impresso, pode ter certeza que a pessoa que fez o material não colocou sangria, tá bom? Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa preparar esse impresso para que ele tenha a sangria. E é justamente aqui que paira a principal dúvida para quem utiliza Illustrator e que não tem assim, muita habilidade em todas as ferramentas disponíveis. Então, quando você vai colocar sangria em objetos com formas irregulares, existem várias maneiras de você chegar ao mesmo resultado. Eu vou mostrar o mais fácil, o mais simples e o mais rápido, tá bom? Isso, claro, vai depender da forma do seu projeto, de toda a complexidade que ele tenha, caso ele tenha corte e vinco ao mesmo tempo. O vinco, na verdade, é a dobra, que eu vou comentar já já.
Então, olha só, eu vou selecionar aqui o meu objeto e vou desagrupá-lo novamente. Se você ler o texto que eu deixei aqui embaixo sobre sangria, você vai entender que a sangria é uma área extra do plano de fundo. E o que é o nosso plano de fundo? O nosso plano de fundo aqui é justamente a área vermelha. Então eu preciso expandir essa área vermelha para que eu tenha uma área de descarte. Uma área de é quase como uma área de segurança, mas não confunda, tá? A sangria é uma área extra que vai ser cortada e vai ser jogada fora. Então eu tenho aqui essa área, esse plano de fundo, e o que eu preciso fazer no Illustrator para expandir essa área de maneira muito fácil e muito rápida é clicar no menu Object e selecionar a opção Path e Offset Path, tá? Ou objeto, forma, offset de forma, eu não lembro direito qual é a tradução em português, tá? Mas o caminho em inglês é esse aqui, Offset Path. E aí você tem a opção de Offset, onde você pode marcar aqui o Preview. Quando eu marco o Preview, você já observa automaticamente que ele vai criar uma cópia expandida desse meu plano de fundo. Inclusive algumas áreas que tem aqui alguns pontos irregulares acabaram expandindo aqui uma espécie de dente, né? Mas isso aqui, por enquanto, não é importante pra gente, você pode consertar depois. Então, geralmente, uma sangria ela tem 3 milímetros. Você nota que apesar de o meu Illustrator, ou melhor, apesar de esse projeto aqui que não foi eu que fiz, tá? Eu baixei do Freepik, ter sido construído utilizando as medidas em pixels, ele está aqui com 10 pixels, você pode digitar o tamanho em milímetros sem problema, 3, tá? É só digitar 3 mm, pronto, o Illustrator já vai entender. Depois que você configurar a distância, que geralmente é de 3 milímetros, é importante você conversar com o prestador de serviços gráficos, tá? No caso a gráfica, o birô que vai imprimir, qual é o limite de sangria que eles preferem, tá bom? Geralmente é de 3 a 5 milímetros, mas eu já vi gráficas que exigem 8 milímetros de sangria, tá bom? Isso aqui vai depender do prestador de serviço. Depois que você colocar a sangria, é só clicar no OK, pronto, olha só. Você vai ter uma forma independente com o formato do seu plano de fundo exatamente seguindo o mesmo formato, o mesmo padrão, as mesmas curvas, e aqui dentro você vai ter a sua forma original, que seria o equivalente ao objeto quando ele for cortado por essa faca, tá bom? Geralmente você não precisa colocar esse círculo aqui indicando o furo, tá? Isso é feito, você pode calcular, enfim, isso aqui é feito por uma broca, não precisa ter isso, essa bolinha de corte, tá bom? Então olha só, você tem aqui justamente a forma do seu projeto e aqui a área de sangria, que é uma área extra que vai ser cortada, jogada fora. Eu vou tirar aqui o contorno novamente e olha só. E para que eu adicionei essa sangria? Justamente para quando você exportar o material, ele for impresso e ele for para o corte, essa faca ter liberdade para ela dar essa dançada. Ou seja, o impressor vai poder fazer, ou melhor, o pessoal do acabamento vai poder fazer o corte, e caso a faca dê alguma deslocada, dê uma dançadinha, o que é muito comum acontecer, tá bom? Ela dê essa deslocada, você não tenha bordas brancas ao redor do seu material. Apesar de o efeito de deslocamento ainda ser perceptível, porque nesse projeto especificamente eu tenho um contorno pontilhado, mas isso vai reduzir muito aquela aparência feia de uma borda branca ao redor do seu material, indicando claramente que ele foi cortado errado. Então, se você colocar a área de sangria, nesse caso uma área de sangria de 3 milímetros, você vai poder, o impressor, a gráfica, enfim, qualquer que seja a pessoa que vai fazer o acabamento, vai conseguir fazer o corte sem muitos problemas, tá bom? Então, esse é o tipo de acabamento que você tem que tomar cuidado quando você vai fazer esse tipo de corte, esse tipo de arte, tá? Geralmente, quando você tem sangria e faca de corte, para garantir que você, caso você vá, por exemplo, deixa eu mudar aqui essa prancheta de desenho para um papel A4, para você entender melhor, tá? Deixa eu excluir essa aqui do lado, pronto. Eu vou selecionar todo mundo aqui, agrupar, e vou mudar essa prancheta de desenho para o tamanho A4. Só para você entender melhor como funciona, como eu faço, tá? Então a gente tem aqui uma tag de preço que deve caber vários em uma página A4. E geralmente o que eu faço quando eu vou fazer? Quando eu sou arte finalista, tá, gente? Quando eu, arte finalista, preciso preparar um arquivo para impressão e para construção, para fabricação de facas corte e vinco. Se eu for fazer a distribuição manual desses objetos na página do Illustrator, o que não é muito comum, porque geralmente a gente usa um aplicativo específico, como o Preps ou algum outro aplicativo de edição de PDF, tá? Você exporta apenas uma página em PDF e faz a imposição em um aplicativo separado. Então, se eu for fazer isso manualmente, como é este caso aqui, tá? Se eu for, por exemplo, espalhar esses objetos, igual eu estou fazendo aqui, manualmente, um do lado do outro. É claro que eu estou fazendo rápido só para a gente não perder tempo, mas eu geralmente usaria um esquadro, colocaria todos eles
juntos, com um espaçamento igual, com uma distribuição igual. Enfim, eu faria de um jeito, claro, que ficasse bem distribuído na página e assim eu pudesse garantir que eles ficassem sempre na mesma distância, na mesma posição. Se eu fosse fazer isso, eu faria a sangria exatamente como eu fiz aqui e em seguida eu faria uma cópia desse mesmo projeto, dessa mesma página, para fazer a minha faca. Como assim, Lilt? Olha só, eu vou duplicar essa artboard. Opa, tá errado, é aqui, né? Pronto. Eu vou duplicar essa artboard e em seguida, como eu tenho uma cópia idêntica, ou seja, essa artboard é exatamente igual a essa aqui do lado, eu não preciso me preocupar com posição, com distanciamento, nada, porque eu já tenho a cópia exatamente igual. Eu apenas preciso desagrupar os elementos que eu não preciso, se eu organizar o meu objeto em camadas, fica muito mais fácil. Eu ia só apagar as camadas que eu não preciso aqui nessa artboard, selecionar o que eu não quero, enfim, apagar. Então o que eu precisaria fazer que era justamente isso. Selecionar o que eu não preciso, neste caso, desagrupar todo mundo aqui, tá? Desagrupar essa galera, selecionar todo mundo, pronto, e tirar a seleção só do que eu vou precisar. Ou seja, eu vou deixar apenas o formato externo no meu objeto. Eu só segurei o Shift e fui tirando a seleção, tá? Ficou fácil porque estava fácil de ver aqui. Vou apagar e olha só o resultado final. Eu vou ter exatamente os meus objetos de corte e vinco. Deu para entender mais ou menos como é que é a pegada? Pode parecer um pouquinho difícil, tá? Eu só apenas selecionei todo mundo. Como eu já tenho aqui a forma da sangria e a forma da etiqueta separada, eu só preciso apagar o que eu não quero, manter apenas o que eu quero e em seguida, olha só, eu tenho é exatamente assim, gente, que o pessoal do Biro recebe esse tipo de arquivo. É exatamente assim que eu, arte finalista, envio esse tipo de arquivo para impressão. Então, ele vai saber que isso aqui é um material impresso, ele pode imprimir 1 milhão, 100 mil, 10 mil dessa página aqui do lado esquerdo, e eu mando isso aqui para o Biro para fazer a faca, porque ela já tem exatamente o mesmo tamanho da página, considerando que todo mundo vai ser impresso em papel A4, tá? E que a minha faca também vai ser feita para um papel A4, beleza? Isso vai depender do formato de saída e tudo mais. Então, o pessoal do Biro de faca vai fazer exatamente isso aqui. E quando chegar lá na gráfica, a faca e o impresso vão casar direitinho, a gráfica vai conseguir cortar 1, 2, 3, 4, 8 etiquetas de uma vez só, utilizando essa faca aqui. Ficou difícil de entender como essa faca aqui funciona? Olha o link aqui embaixo, é bom reforçar sempre, tá? Olha o link para você entender que isso aqui seria uma tábua de madeira com lâminas de metal indicando o corte, tá bom? Mas, Lilt, faca, corte e vinco, quer dizer que é corte e dobra. E se eu quisesse incluir uma dobra nesse material? Vamos supor que você queira colocar uma dobra exatamente onde tem essa linha preta aqui no meio, tá bom? Então você quer que quando a gráfica vai imprimir ou quando ela vai cortar, ela marque essa área aqui do meio para ser uma dobra, ou pode ser um picote, você pode colocar um picotamento aqui para a pessoa destacar, por exemplo. Como é que funciona nesses casos, Lilt? Tudo que você precisa fazer, tá, é incluir uma linha extra indicando que essa área vai ser a área de dobra ou de picote. Como é que você faz isso? Eu posso muito bem pegar aqui o projeto original e desenhar uma linha com a ferramenta caneta. E em seguida, tudo que eu preciso fazer é replicar essa mesma linha aqui nos meus objetos de faca, corte e vinco. Cadê a minha janelinha de alinhamento? Vou voltar aqui para a seleção. Pronto. Ok. Então, tudo que você precisaria fazer era isso aqui, tá? Aqui ele está no tamanho da sangria, mas eu posso muito bem diminuir para o tamanho exato do corte. Seria isso aqui. Então, quando você mandasse esse arquivo aqui para o Biro, quando ele fizesse a sua faca corte vinco, como é que ele ia saber que essa área aqui do meio não é para ser cortada? É para ser um vinco. O que é corte vinco primeiro, né, gente? Deixa eu explicar para vocês como é que funciona. Nesse tipo de faca aqui, onde você vai cortar o objeto e vai marcar ele para dobra ao mesmo tempo, essa área externa aqui, que eu vou pintar de vermelhinho só para você entender, essa área externa, ela é... Deixa eu pintá-la de vermelho aqui. Pronto. Essa área externa que está de vermelhinho, ela é afiada, ou seja, ela é uma faca. E essa área preta, ela permanece cega. É uma lâmina bem fina, mas ela não corta, ela é cega, ela só aperta, ela só espreme o papel. Ok? E você vai indicar isso para o seu Biro como?
precisa indicar, você vai dizer para ele, tá? Olha, essa área aqui, se você quiser marcar de vermelho, de azul, de verde, não tem problema. Lá o importante é você indicar para ele de uma maneira que ele entenda que essa área aqui vai ser metal cego e essa área aqui de fora vai ser metal afiado, metal para corte. E se eu quiser picotar, Lilt, você pode deixar do mesmo jeito e indicar para ele, olha, fulano, quando você for fazer a faca corte-vinco, essa linha aqui precisa ser picote, ela vai ser para picotar o material para a pessoa destacar depois. Se você quiser indicar isso com uma forma, uma linha picotada, tá? Cadê? Deixa eu ver aqui o contorno. Já está selecionado aqui, deixei line. Colocar aqui uma distância de 5. Pronto, 5 pontos, olha só. Então a gente tem aqui como se fosse um picote, tá? Você não precisa fazer isso, tanto porque funciona do mesmo jeito como se fosse aqui fora, tá? Você indica para a pessoa que isso aqui será uma área picotada, ele tem lá uma lâminazinha especial, tá? Um metal que já vem serrilhado, tá bom? Então seria mais ou menos isso para material picotado, para material dobrado. Se tiver várias dobras, é só colocar as linhas onde você quer que dobre, indicando sempre o que vai ser corte e o que vai ser vinco para o birô. E assim você tem, então, a área de corte e a área de vinco. Deixa eu diminuir aqui para vocês verem melhor. Olha só, então, a faca seria a faca para cortar a minha etiqueta e aqui do lado o material que vai ser impresso, que já tem a sangria para a gente poder fazer o corte sem mais problemas. Beleza. Aqui é relativamente fácil porque a gente tem um plano de fundo uniforme, é vermelho, pronto. Mas se for um plano de fundo diferente, onde eu tenho um fundo totalmente colorido, eu sei que vocês iam perguntar isso, por isso que eu já preparei essa imagem aqui, tá? Vou fazer a mesma coisa, vou remover aqui o background. Eu sempre seleciono e puxo para o painel errado. Pronto. E em seguida eu vou desagrupar essa galera e pegar apenas... Deixa eu voltar aqui, que tem um probleminha com a fonte nesse arquivo. Pronto, eu vou converter todo o texto em curvas antes de prosseguir. Em seguida eu vou desagrupar e apagar o que eu não quero. Esse tipo de projeto que geralmente eles colocam essa firulazinha de uma linhazinha aqui em cima. Eu vou usar a artboard grande, tá? Vocês já entenderam a pegada aqui. Eu vou apagar isso aqui em cima, que não precisa. Isso aqui também não precisaria. Como é uma arte que já está aqui intrínseca ao projeto, eu não vou mexer, porque senão eu vou vacalhar tudo. Vou deixar aí, tá? Mas você não precisa botar isso aqui, tá, gente? Isso aqui é uma broca, é um furo físico. Você indica apenas para o gráfico, olha, eu quero um furo em cima, ou se você preferir ser mais preciso, pode colocar uma linha pontilhada bem fininha, só para indicar. Mas não é necessário, porque isso é um furo feito fisicamente por uma broca. Ele fura como se fosse uma furadeira, beleza? E como é que funcionaria nesse caso? Exatamente do mesmo jeito, tá, gente? Primeiro, eu precisaria isolar o formato dessa etiqueta, tá bom? Eu precisaria isolar ela. Eu já vi aqui o projeto que ele é composto por dois retângulos, tá? Por duas formas semi-transparentes. Eu vou deixar como está. Eu vou fazer a cópia de uma delas aqui para fora. Tudo que eu preciso fazer é justamente pegar essa forma aqui, olha, que você pode observar que eu tenho outras formas em Clipping Mask dentro dela. O que eu preciso fazer é isolar essa forma aqui de fora, dar 2 cliques nela. Vou dar 2 cliques de novo para pegar ela ali dentro. Vou recortar no Ctrl X. Opa, peraí, fiz besteira, né? Apertei Ctrl Z sem querer. Deixa eu entrar aqui nela de novo, dando 2 cliques sobre a linha. 2 cliques novamente, vou selecionar. Cadê? Aqui, pronto, vou dar um Ctrl X. E aí eu vou apagar essa galera toda aqui e dar um Ctrl V. Pronto, eu tenho a minha forma. Seleciono e pressiono o D para redefinir aí as configurações de contorno e de preenchimento. Depois posso retirar o preenchimento. Ok? Bom, então eu já tenho aqui o formato da minha faca. Beleza? Isso aqui seria o que eu precisaria mandar para o birô. Lembrando, se eu precisasse replicar, eu replicaria. Beleza, seria minha faca. E como é que eu faço nesse caso que eu tenho um plano de fundo muito complexo? Aqui o buraco é mais embaixo, tá, gente? Eu tenho texto e eu tenho plano de fundo. O que eu posso fazer aqui para agilizar o meu trabalho seria selecionar o texto. Tá? Eu posso, por exemplo, selecionar o texto e o plano de fundo, depois segurando o Shift, retirar a seleção do plano de fundo, deixando apenas o texto. Ok? Deixa eu selecionar de novo aqui. Vamos ver se eu consigo pegar só o texto. Eu acho que eu consegui. Bom, eu agruparia apenas o texto, enfim, tá? E eu faria um Clipping Mask do plano de fundo, utilizando como referência justamente a minha máscara de corte, a minha faca. Por que eu utilizaria a minha faca? Porque eu já tenho o formato do meu projeto. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha faca, só para vocês verem melhor, eu vou colocar uma cópia dela aqui em cima, só estou arrastando com o Alt, tá? Colocar ela aqui em cima, pronto. Eu tenho aqui exatamente o formato do meu projeto. Vou selecionar essa minha faca, que está aqui com contorno preto, e novamente em Object, Path, Offset Path, e aqui eu vou colocar 3 mm.
Clicar aqui no Preview, você vai ver que ele vai expandir essa forma. Vou dar um OK. Pronto. Eu não preciso mais dessa forma menor aqui de dentro, só preciso da forma de fora. O que eu posso fazer? Vou selecionar aqui essa forma, pressionar o D para preencher ela com o branco e o contorno preto, e vou colocar ela atrás do meu objeto, pressionando Ctrl Shift e o acento agudo aqui. Tá? Depois eu vou selecionar esses dois objetos que eu já agrupei, tá? O plano de fundo do meu objeto que eu já agrupei, selecionar o plano de fundo e dar um Ctrl e o número 7. Opa, tá errado, né? Deixa eu... Vou fazer de um jeito diferente. Eu vou aumentar esse plano de fundo primeiro, tá? De maneira que ele ultrapasse a área ali que seria a minha sangria, e dar um Ctrl Shift e o colchete, ou melhor, o Ctrl Shift ponto, acento agudo para ele ir para trás. Ok? No Illustrator, o objeto que vai entrar no recipiente precisa estar atrás dele, atrás do recipiente. Então, eu vou selecionar o recipiente, selecionar aqui o meu plano de fundo e dar um Ctrl e o número 7 para colocar ele em Clipping Mask. Ou seja, eu criei uma máscara utilizando a forma da minha sangria. Agora, olha só, se eu colocar a minha faca de corte aqui, eu tenho exatamente a minha sangria. Tá? Então, o que eu precisei fazer? Eu precisei criar o offset a partir da minha faca de corte, porque eu já tinha uma forma muito mais simples e mais rápida de fazer isso, tá? Expandindo a forma da faca, que é a mesma forma do meu projeto. E em seguida, eu ampliei o plano de fundo, eu aumentei ele, para que ele ultrapassasse ou ficasse pelo menos o tamanho dessa minha sangria. E então eu coloquei em Clipping Mask, assim fazendo o meu trabalho de um jeito muito mais fácil, muito mais rápido. E daí para frente você já sabe como funciona, né? Seria só colocar exatamente desse jeito aqui, ok? E aí você poderia mandar para a gráfica, e aqui a gente tem mais um dilema, né, Lilt? Mas como diabos eu ia mandar isso aqui para a gráfica? Gente, é muito fácil, tá? Deixa eu dar um D aqui. É muito fácil. Primeiro, você pode mandar no formato aberto do Illustrator, se a gráfica aceitar e se você se estiver para isso. Tá? Se você quiser enviar em formato aberto do Illustrator, não tem problema nenhum nisso, desde que você selecione todo mundo e converta todos os textos em outlines. Pronto, create outlines, todo mundo fica em curvas. Tá? Você pode salvar isso em EPS e mandar como um formato encapsulado, né? Ou seja, o EPS também pode ser aberto pelas ferramentas de PDF. Tem também o Distiller que vai converter EPS em PDF. Tá bom? Ou você pode mandar isso justamente em PDF. Como? Dá um Ctrl Shift S aí, menino. Ctrl Shift S, seleciona a pasta que você quer. Vou colocar aqui faca. Vou colocar etiqueta, tá? Etiqueta, e você salva em Adobe PDF. Dá um salvar, ele vai salvar tudo, tá bom? Tá aqui, all. Salva tudo. E aí ele vai pedir qual é o formato de PDF que você deseja salvar, Lilt. Tá com o PDF X1A e pronto. É só clicar no Save, tá bom? O PDF X1A ele é o padrão para a indústria gráfica. Então toda gráfica que se preze, que se dê o respeito, digamos assim, vai aceitar o formato PDF X1A. Mas Lilt, a gráfica só aceita Corel. Bom, infelizmente você vai ter que trocar de gráfica, ou então você vai usar o Corel para fazer o seu projeto, tá, gente? Na verdade, é até importante falar isso aqui. Eu recebo muito esse tipo de questionamento. Lilt, a gráfica que eu trabalho só aceita Corel, mas eu quero usar o Illustrator. O que eu faço? A resposta é clara, troca de gráfica. Use uma gráfica que aceite PDF, gente, tá? Se a sua gráfica só aceita Corel, o ideal é ou você troca de gráfica ou você faz o seu projeto em Corel. Não tem muito o que fugir disso, tá, pessoal? Faz o seu projeto em Corel. Olha, mas você usa Corel, então troca de gráfica. Não tem gráfica aqui que aceita formato em PDF. Bom, infelizmente é uma fatalidade, né? É uma pena. Procure uma gráfica online ou adeque o seu fluxo de trabalho para uma gráfica que faça em Corel, enfim. As possibilidades aí você vai precisar contorná-las, tá? E aqui se você quiser colocar a marca de corte, mas não precisa, tá? Já está tudo bonitinho, é só salvar. Pronto, dá OK. E aí você vai salvar um PDF X1A que pode ser editado. Deixa eu pegar aqui na minha área de trabalho para você ver o resultado final. É um PDF X1A que é um padrão mundial, tá? É um padrão ISO estabelecido mundialmente, um formato gráfico. Olha só, a faca. E aqui em cima, deu uma travadinha básica. Na primeira página, o seu projeto impresso, tá? É só mandar isso aqui para a gráfica. E se for uma gráfica que se preze, uma gráfica de pequeno ou médio porte que suporte formato em PDF, e também o birô, tá bom? Que faça a faca corte e vinco, precisa aceitar também. Você não vai ter maiores problemas para imprimir e para cortar o seu material. E o resultado final
vai ser uma etiqueta bonitinha com cantos arredondados. Se você colocar picote com o picote para a pessoa destacar, se você colocar dobra com uma dobra para marcar, dobrar alguma coisa que seja aí de sua utilidade, ok? Bom, gente, o vídeo, você deve ter notado que ele tem uma pegada um pouquinho diferente, ele não é tão básico assim, então muita gente pode ficar boiando no que eu falei aqui. Por isso que é muito importante que você assista aos primeiros vídeos, que você tenha pelo menos uma prévia aí de Illustrator e também um pouquinho de conhecimento em produção gráfica, tá bom? Mas não se preocupe, se você tiver qualquer dúvida desse tipo, é só deixar aqui nos comentários, tá bom? Mas não se esqueça de ver os vídeos anteriores, eu vou deixar todos os links aqui embaixo para não ter problema, para você se preparar para assistir esse vídeo aqui, beleza? É isso, não se esqueça de clicar em gostei. Se você ainda não faz parte do Clube do Design, clique em inscrever-se, compartilhe o vídeo com seus amigos nas redes sociais, leva para o WhatsApp, leva para o Facebook, Twitter, Telegram, para onde você quiser. E também se inscreve no canal Clube do Design caso você ainda não faça parte. Um forte abraço e tchau, tchau!